Olá pessoal, eu sou o David Stefantis e este aqui é meu canal Imaginando. Estamos aqui com mais um vídeo onde vocês já viram aí, estarei abordando aqui mais um capítulo deste mangá aqui, Paraíso Ilusório, onde eu já abordei 2 capítulos com 2 vídeos anteriores. Se você ainda não viu ele, dá uma olhadinha ali antes de você assistir esse vídeo. E aqui esse mangá, para quem ainda não sabe do que se trata, nós acompanhamos a história de um mundo meio que pós-apocalíptico, onde dentro desse mangá se encontra mistérios, criaturas que devoram gente, dos quais a gente tem como crianças protagonistas aqui, referente a esses 2 aqui, dos quais estão se aventurando em um mundo completamente destruído, ao mesmo tempo que a gente também tem ali um outro ponto de vista de garotos que estão vivendo meio que presos dentro de uma escola / laboratório, que também vive em um mundo meio que confortável, mas dos quais não sabe muita coisa sobre o que é o mundo fora ali de dentro. E o nome desse capítulo 3 que eu vou abordar nesse vídeo é Kiriko. A gente já inicia o mangá ali com a Kiriko, né, com sua pistola laser apontada para aqueles caras que queriam fazer mal a eles. E junto com ela tá o Maru, aonde eles ali estão levando aqueles caras que eram meio que contrabandos, bandidos, dos quais a Kiriko, né, acabou forçando a eles levar tanto a Kiriko como o Maru para um lugar que eles dizem ser o paraíso. Entre cochicha ali, né, entre esses caras que estavam pretendendo fazer algo mal contra a Kiriko e o Maru, eles falam, né, que realmente esses garotos, né, no caso a Kiriko e o Maru, não são pessoas que não era para se confiar, que toda aquela armação que eles fizeram para eles era tudo uma armadilha, pra eles acreditar que eles eram inofensivos, mas no final das contas eles não tinham nada de inofensivo, que eles eram bem perigosos e que eles não deveriam acreditar neles, que eles eram na verdade pessoas perigosas. E eles seguem ali sobre a ameaça completamente com medo e dos quais continuam seguindo em frente com uma arma apontada ali nas costas deles. E o Maru começa a falar mais sobre essa arma que a Kiriko tem em mão. Ele acaba falando, né, que é uma grande arma, ela tem uma grande potência e essa arma ela leva cerca de 30 segundos para ser disparada novamente. Então é uma arma que, embora ela seja muito eficaz, né, ela tem uma grande potência, ela cobra muito também para ter que ser utilizada de novo. Então tem que saber muito bem utilizar dela. E os caras que foram meio que sequestrados, né, pela Kiriko e o Maru, um deles acaba perguntando ali, será que eles iriam morrer? E, novamente a gente tem outra fala, né, sobre as pessoas que nasceram na geração sem lei. Pelo visto a gente tem aqui a marcação de um tempo, né, de uma geração, aonde eles batizaram ela aí de geração sem lei, que foi a qual já nasceu aonde já existia esse grande caos que a gente está acompanhando, aonde a gente vê esse mundo destruído completamente. E um desses caras que estavam tentando fazer mal para o Maru e a Kiriko acaba dizendo, né, por eles terem nascido nessa era, certamente eles não têm nenhum remorso, eles não sentem nenhum tipo de piedade de querer fazer mal a outras pessoas. Então eles estão com medo sim de que o Maru possa ter um mau coração, como também a Kiriko, e a qualquer momento eles podem matar eles ali. E aí é quando o Maru acaba ficando irritado, mandando eles calar a boca e parar de falar mal deles, porque na verdade eles que estavam tentando fazer mal a eles. E sim, gente, porque esses bandidos, né, esses carinha aí estavam tentando roubar eles. Então assim, quem é o vilão aqui na história? E durante essa caminhada que eles estão fazendo, né, um desses bandidos pergunta onde é que tá 2 dos companheiros deles ali, né, se é que pode chamar de companheiro, e parece que eles mandaram do pé, né, saíram dali. O outro cara meio que tenta sugerir, será que eles saíram para tentar armar algo para poder proteger eles? Mas aí um dos caras disse que nem ferrando, que é muito difícil a possibilidade dele fazer isso. E aí eu pego, paro e penso, como é que você tá junto com uma pessoa da qual você acredita que se você estivesse na situação que eles estão ali naquele momento, aquela pessoa iria mandar no pé e não ia lhe ajudar a tentar fugir? Sinceramente, você ficaria com uma pessoa em seu grupo que fizesse isso? Principalmente vivendo no mundo que esses personagens estão vivendo? E então a Kiriko pega e fala pra o Maru, né, que já tava de saco cheio
dele estar falando tanto aqueles caras e diz: que tal a gente matar 2 deles? Pelo menos assim eles não iriam estar conversando tanto e apenas ia ficar um vivo. Os cachorros latindo de novo. E o Maru acaba dizendo que concordava, fazendo com que os caras ali ficassem com muito medo. E eles com medo acabam pedindo não, por favor, dizendo que iriam ficar calados, que iriam levar eles até lá de silêncio. E sobre isso, esses carinhas dizendo que vai levar eles até esse lugar que eles querem, em silêncio. Gente, eu não sei se eu confiaria não, porque o Maru e a Kiruko não sabem o caminho. Então eles podem levar eles para uma armadilha. Eu não confiaria. E vocês? Esse caminho, né, eles andando ali já para levar eles até onde Kiruko e o Maru quer, um dos caras acaba começando a chorar, né, um dos sequestrados aí, e o seu companheiro pergunta o que é que tá acontecendo e ele acaba desabafando, né, dizendo que não estava acreditando que estava vivendo aquilo. Depois de que tudo isso que aconteceu no mundo, ele passou esses 15 anos aí vivendo isso e iria morrer para esse espirralho, que no caso ele estava se referindo ali a Maru e a Kiruko. E é quando, né, já entediada ali, a Kiruko diz para ele que se eles fizerem do jeito que ela tá pedindo, ninguém ali iria morrer. E é quando um dos caras pega e diz que Kiruko até que cede fácil, né, e um deles solta um comentário, né, que eu vou botar aqui para você ler, não vou falar esse comentário aqui, mas ele diz, será que, né, ele iria, se eles pedissem para fazer certas coisas com ela, ela aceitaria? E a Kiruko acaba se irritando e dizendo que tinha mudado de ideia, que iria matar ele sim agora, e eles assustados acabam dizendo que era mentira, que foi mal, que não era isso que ele queria ter dito, chegando até o que onde aparenta ser o lugar que eles estavam falando. Kiruko acaba se admirando com o tamanho do lugar, é bem grande ali. E Maru acaba perguntando, né, pra Kiruko, né, chamando ela de maninha de novo, perguntando se ali não poderia ter outros deles, o que realmente é algo para se preocupar, porque, como eu falei pra vocês, alguns que estavam ali quando foram abordados, o Maru e a Kiruko, acabaram indo embora. Será que eles não estão ali de novo? Será que não tem outros com eles? Então, é algo para se desconfiar. E um desses caras que tentaram roubar deles, escutando o que o Maru fala, se vira pra eles e dizendo, né, tentando amedrontar eles ali, dizendo que se for pra eles fugir, a hora é agora, porque realmente eles têm mais deles ali, porque eles são os grandes boboca. E a Kiruko acaba dando um chute nele ali e assim, gente, dá vergonha alheia ver esses caras sendo grandes ridículos ali, sendo feito de papel pra Kiruko. E a Kiruko acaba falando aquilo, pensando, né, que eu falei aqui pra vocês, que tinha outros 2 ali com eles e eles acabaram sumindo ali, correndo, fugindo. E é quando esses carinhas que estão agora sobre a ponta da arma da Kiruko pega e pergunta, né, se será que não tinha, se eles não fugiram pra uma armadilha, e ela observa isso e acaba falando pra eles. Já dentro desse local, que pelo visto é um hospital, a Kiruko pergunta a Maru se algum lugar ali, aquele lugar é familiar pra ele, e o Maru, dando uma olhada, diz que não, que realmente aquele lugar não é nem um pouco familiar pra ele. E a Kiruko, né, ali já meio que entediada, cansada de tudo isso, diz que realmente se aquele lugar fosse o lugar que eles estão procurando pra ele, né, pro Maru, seria realmente um grande milagre, porque literalmente teria caído do céu nas mãos deles, porque e aí esses carinhos iam acabar levando eles, o Maru e a Kiruko, para o lugar onde eles estão procurando, mas não foi isso que aconteceu. Bem, antes de prosseguir, gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal, que acabou chegando aqui, seja muito bem-vindo e já vai se inscrevendo aqui no canal para você receber vídeos meus aqui como esse que eu estou criando. Esse canal é focado aqui na literatura, onde eu falo de livros. Eu trago quadros como esses também, então já se inscreva aí e ative o sininho para toda vez que sair vídeo novo aqui no canal você ficar sabendo. Conto com sua inscrição. A Kiruko, toda animada, acaba verificando que ali tem um gerador de verdade, né? Então ela parte para lá e ela pergunta a esses caras se eles têm acesso à energia ali naquele lugar. E ela pergunta se poderia carregar as pilhas que ela tem ali em mão. E aí, quando o cara pergunta por que ele teria que fazer isso, ela aponta uma arma pra cara dele. E a Kiruko, toda ali, meiga, né, toda carinhosa, acaba falando pra ele que parece que ele ainda não entendeu a situação que ele se encontra, né, o posicionamento que ele tá ali pra tá bancando o corajosão,
o bambambam dessa história. E ainda sobre ameaças, né, ela tenta ali forçar ele até o momento que ela diz que se eles deixar com que eles carreguem essas pilhas, ela acaba dizendo que ela vai embora, né, deixa eles ali de boa, em paz. E é quando a Kiruko acaba também aproveitando para fazer uma pergunta, né, para eles. É quando ela pergunta se por um acaso eles conhecem o paraíso ou algo ou alguém que pareça com isso, para ela estar podendo ter essa informação deles. E um dos caras acaba dizendo que depois do grande colapso, né, que ele se refere ali sobre do que o mundo se tornou, nenhum lugar pode se chamar paraíso. Kiruko acaba dizendo, né, que sabe disso, por isso que ela colocou alguns limites sobre esses critérios. E aí a gente vê uma outra pessoa entrando em ação dentro dessa história, um novo personagem ali de capacete de macacão que acaba roubando a cena no momento. Ele já chega perguntando se eles gostam de tomate. E sobre a pergunta que esse cara de capacete faz, Kiruko acaba perguntando se ele iria dar para eles esses tomates, já que ele tava perguntando isso. E esse cara, tirando o capacete, acaba dizendo que já ouviu falar sobre algo parecido de paraíso para quem gosta de tomate. E a Kiruko acaba se voltando para o Maru e acaba meio que afirmando já, né, dizendo a ele, perguntando a ele ali que se ele gosta de tomate. E o Maru acaba dizendo que sim, que gosta. Kiruko, agora com mais interesse sobre aquilo que aquele cara novo que apareceu está falando, pediu mais informações sobre aquilo que ele trouxe ali nesse momento, sobre o caso. Sobre mais informações sobre esse momento, né, falando ali sobre esse paraíso de tomate. E esse cara agora que já tá sem capacete diz que só ouviu falar, não sabe se realmente ele existe. E diz que é um lugar complicado. Mas a Kiruko, né, sobre a experiência que ela vem passando aí com o Maru, diz que não sabe pra onde ir, então qualquer informação já é lucro pra eles. Esse novo personagem que apareceu, bota um mapa ali em cima da mesa, onde todos se reúnem ali pra olhar o que ele tem pra mostrar. Quando um dos caras que foi meio que sequestrado pela Kiruko e o Maru entrega pra ela, né, a pilha já carregada ali. E ela toda meiga agradece pra ele e ele vai e pergunta pra ela aonde ela iria estar podendo usar aquela pilha. E é quando ela acaba encaixando essa pilha na arma que ela tem na mão dela, fazendo com que todos os caras ali ladrão fiquem com ódio da cara dela. Eles ficam espantados porque, cara, eles acabaram entregando novamente o pescoço deles na mão dela, pra ela acabar matando eles, né? Ai, meu Deus do céu, burro. Então eles acabam perguntando pra ela, furioso, esse tempo todinho a arma que ela tava na mão dela já tava descarregada e ela estava fazendo ameaça a eles sem munição. E é quando ela revela pra eles, né, que na verdade nem ela nem o Maru sabia que aquele tiro que saiu ali dessa arma dela, iria realmente sair aquele tiro ali. Cada vez mais que ela vai falando sobre a situação que ele se encontra, esses adultos ali estão cada vez mais com ódio da cara da Kirumo e do Maru. Gente, eles foram feitos de idiota certinho. Então ela ali meio que mirando, testando a arma, né? Ela aponta ali meio como se fosse da direção deles, eles arregando, morrendo de medo, meio que se protege ali, mas a Kirumo não queria fazer nada, ela só tava apenas testando a arma. Ou melhor, ela só tava querendo mesmo ver eles com medo. E assim, ela e o Maru vão embora dali, seguir o caminho deles. E os caras ali, né, depois que o Maru e a Kiruko foram embora, começaram a dizer, né, que aquela garota era muito corajosa. Outro já disse que não, que na verdade ela não era corajosa, ela só tinha confiança mesmo por conta do que eles pensavam que o Maru era irmão dela, e essa coragem vinha por conta dele, e que eles estavam só esperando o momento certo para abaixar a guarda, sendo que o Maru sempre estava estando de costa para ela para poder proteger ali, né, a retaguarda dela. Mas na verdade, gente, eles só estavam tentando fingir que não estavam todos ferrados. E eles continuando seguindo agora o seu caminho, tanto o Maru como a Kiruko segue ali seu rumo. A Kiruko se gabando sobre ela tá agora com sua arma recarregada. Eles agora querem seguir para esse caminho aí desse tal falado paraíso dos tomates. E antes da gente prosseguir, gente, deixa o like aí de vocês, porque vocês acabam esquecendo isso aqui, é muito importante aqui pro canal, para esse vídeo ser indicado para outras pessoas. Então deixa o like aí que eu agradeço bastante também. E aí, galera, a gente corta aí para outra parte e logo de cara a gente vê o que? Tomates. A gente agora estamos de volta para o que parece ser uma escola barra laboratório. E a gente vê a Tóquio junto com um garotinho ali numa cadeira de rodas. E aí eu fico pensando, esse lugar é o paraíso que eles tanto falam e estão buscando? O que tá acontecendo? E então, esse garotinho, né, a gente já vê um diálogo que ele tá acontecendo entre ele e a Tóquio. E ele diz que, pelo visto, ele tá afirmando pra Tóquio que é claro que existe um mundo lá fora. E ele acaba dizendo, né, que eles não sabem o que acontece, o que ocorre por trás das portas onde os médicos
passam, pois só os garotos, né, essas crianças que não podem atravessar elas. Então existem muitos segredos, muitos mistérios por trás dessas portas, aonde pode existir infinitos segredos ali dentro. E aí a gente vê eles ali diante do que parece uma porta grade, se questionando sobre tudo o que eles estão vivendo ali. E o garoto acaba dizendo, né, que existem criaturas lá fora. E um deles acaba questionando, né, perguntando, será que isso foi só uma ameaça para que a gente não se aproximássemos da porta exclusiva dos médicos? E a Tokyo acaba dizendo, por que será que a Mimihime deseja tanto ir lá pra fora? E o garoto pergunta, né, se a Tokyo gosta da Mimihime, e ela disse que sim, que gosta dela. E então ele pergunta se é sério, e ao mesmo tempo que ele fala isso, esse garotinho, a gente vê que ele começa a sentir dor. Tokyo parte pra ele, né, assustada, sem saber o que tá acontecendo, e a gente vê algumas manchas espalhadas no corpo desse garoto. E meio que tentando esconder essas manchas, esse garoto diz que vai voltar, né, pro quarto dele, que ele vai embora dali. Tokyo tenta ajudar ele, mas ele se nega, dizendo que não é preciso, que ele poderia fazer aquilo ali sozinho. A Tokyo, sem entender o que foi que aconteceu, ela acaba só seguindo o seu caminho mesmo ali sem ele, e ela acaba se deparando ali, encontrando duas meninas se beijando, e ela acaba tendo até um pouquinho de susto quando ela vê isso. As duas meninas vê que ela tá vendo aquilo, mas elas só riem e saem correndo dali. E durante os questionamentos da Tokyo, ela vê que aquela menina que tava conversando com aquele garoto lá do começo, tá? Ela vê aquela garotinha com um desenho daquele carinha que tem uma certa aproximação ali da Tokyo, né? E ela tá segurando um daqueles desenhos que ele fez. E quando ela vê isso, a Tokyo no caso, ela fica irritada, porque a menina pega e diz que tinha ganhado do Conan. E isso irrita muito a Tokyo. A gente começa a ver ali um pouquinho de ciúmes. E quando a Tokyo parte pra pegar dela, né? Essa garota dá um grande salto, passando por cima dela, da Tokyo, até chegar numa das árvores, gente. Essas crianças não são normal. Eu não sei o que é que elas tomam no café da manhã, mas não é sucrilho, não. Não é só isso, não. E a menina questiona, né? Por que ela tem que devolver pra ela? Qual é o motivo? Meu amor, é ciúme. Ela tá apaixonada e tá com ciúme. É isso. E a Tokyo, né, tentando justificar seu ciúme, disse que aquele desenho pertence a ela por conta que o Conan prometeu todos os desenhos que ele fizesse seriam todos para ela. E essa garota acaba dizendo que aquilo não é justo só porque que a Tokyo deveria receber todos esses desenhos. E essa menina, né, acaba dizendo que também gosta dos desenhos do Conan, então por que ela não poderia receber alguns? A Tokyo meio que tenta relevar a coisa ali e diz que, bom, tem razão, mas ela tenta engolir em seco, né, essa história, e pedindo desculpa, ela dá as costas e vai embora dali, correndo dali como se o mundo fosse se acabar. Ela para quando vê o Conan agora sentado ali no jardim onde geralmente ele gosta de ficar, e junto dele tá a Mimihime, e a Tokyo vai até lá onde eles estão. Chegando lá, né, ela pega a Mimihime pelo braço e joga ela do outro lado. Minha gente, essa menina é abusiva, vamos pra terapia? A Mimihime acaba questionando ela que modos são aquela que ela acabou tratando ela, né, e com justificativa, mas a Tokyo não fala nada, ela apenas fica séria, e a Tokyo, com as lágrimas no olho, né, começa a tentar falar com o Conan, né, dizendo a ele que ele tinha prometido pra ela, mas não termina a frase e acaba perguntando por que o Conan acabou dando os desenhos lá pra outra garota. O tipo de pessoa que não consegue dizer o não, né, por conta que a menina lá, a garota, tinha pedido pra ele e ele acabou entregando, mas que ele iria sim fazer um outro desenho pra Tokyo, e o próximo que ele fizesse seria completamente pra ela. E a Tokyo logo começa a ficar feliz, né, a garota apaixonada, e a gente começa a ver aí que realmente temos um casalzinho se formando dentro dessa história. Mimihime acaba se aproximando dela, né, dizendo que era desnecessário tudo aquilo por conta de um desenho, concordo com ela, e que não era preciso tudo aquilo, né. Aí ela bota ali a mão na cabeça dela, mas aí a Tokyo meio que joga a mão dela de lado, demonstrando que não queria ali, não queria aquele tipo de afeto no momento. E enquanto isso, a gente tem olhos atentos pra ele, que é aquele outro garoto que ali, em vez de quando, tá em volta da Mimihime. E a gente vê ele mexendo em algumas coisas ali, no que eu não sei. Eu sei que esse garoto ele é muito estranho. Em vez de quando ele tá agora sozinho mexendo em que a gente não sabe, pelo menos por enquanto. Com a chegada da noite, a gente vê a Tokyo agora no seu quarto, paralisado, olhando o que parece ser a parede dela, até que a gente vê que realmente ela está fascinada com os desenhos do Conan, que já deu pra ela ali. Enquanto isso, nós vê aquele outro garoto, ele é bem estranho, saindo do banheiro, até que ele vê ali o que parece ser o tablet, né, e ele acaba vendo que chegou uma mensagem da Mimihime pra ele. E nessa foto que chegou no seu tablet, a gente vê uma foto da Mimihime tomando banho, da qual não vou postar aqui por motivos óbvios. E a gente termina esse capítulo desta maneira. Bem, gente,
esse foi o capítulo. A gente viu aí que agora aparenta ser que existe um tal suposto paraíso dos tomates. E a gente vê, né, que quando foi falado sobre esse paraíso do tomate, a cena cortou pra esse meio que essa escola aí, barra laboratório, onde tá essas crianças meio com essas capacidades, esses poderes aí que eles têm. Onde tá a Tóquio e todas essas outras crianças. Será esse o paraíso que eles estão falando? Se não for, a história tá querendo entender que é isso, mas a gente não tem todas as provas se realmente é. Pelo menos a história dá a entender o que é isso. Temos que aguardar para ver se realmente é isso. Se não for, o que tá rolando dentro dessa escola, né? Desse laboratório? E por que que essas crianças estão ali dentro? E elas não sabem o que acontece no mundo lá fora. Elas estão sendo protegidas do quê? Então são muitas perguntas que estão subindo aí. O que que aquele garoto tem que estava conversando com a Tóquio, que pelo visto ele sentiu alguma dor, ele estava com algumas manchas no corpo dele, é algum tipo de doença, ele está sendo agredido, o que está acontecendo com ele também. Então vamos aguardar os próximos capítulos e eu estarei trazendo também aqui em outros vídeos, então se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aí. Bom gente, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like de vocês e também me segue nas minhas redes sociais, onde vocês podem me encontrar através do @imaginando.ok. Então a gente se encontra nos próximos vídeos, até a próxima e tchau, tchau.